Fala galera, beleza? Vamos para a nossa semaninha, terceira semana, né, do aprofundamento. Hoje a gente vai falar sobre a força normal. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, beleza. Quando a gente fala de força normal, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas aqui para poder definir bem o que é a força normal, tá? Deixa eu só puxar aqui. Beleza. Ficou feio. Mais uma tentativa aqui. Aí. Bom, primeiro, por que a força normal tem esse nome de força normal? Esse normal é de 90 graus. 90 graus com o quê? Com a superfície. Então, quando você tem a força normal, é a força que a superfície faz para que ela não seja rompida, que você não passe pela superfície, né? É uma força de resistência. A força normal, ela não tem equação, tá? Não existe uma fórmula para ela. Então, vou colocar aqui, ó. Não existe equação para essa força. O que você precisa analisar é quanto de força falta para a superfície não ser rompida. Então, eu vou fazer aqui 3 desenhos. Tá? No caso aqui, 2 de um jeito e 2 aqui, um outro aqui inclinado. Bom, para o caso do primeiro sistema, os dois primeiros são uma caixinha sobre uma superfície horizontal e aqui é uma caixa sobre uma superfície inclinada. No caso da superfície horizontal, eu vou falar que o peso vale 100 newtons, tá? A mesma coisa aqui. E aqui a mesma coisa. Eu tenho 3 sistemas em que a mesma caixa se encontra. No primeiro sistema, eu não tenho mais nenhuma força. No segundo sistema, eu tenho mais uma força aqui para... Opa, no segundo sistema, mais uma força aqui para baixo. Vou chamar de força da pessoa, que é 50 newtons. E no terceiro caso, eu também não tenho força nenhuma. Qual que é normal em cada um desses casos? Bom, no primeiro caso, o peso puxa a caixa para baixo, a caixa empurra a superfície com a mesma força, que também é uma força normal, de 100 newtons. Então, a superfície, para equilibrar esse sistema, realiza uma força de 100 newtons. Então, normal vale 100 newtons. No segundo caso, eu tenho duas forças para baixo. Então, a normal tem que cancelar essas duas forças e aqui ela vale 150 newtons. No terceiro caso, a normal, que é perpendicular à superfície, ocorre aqui, tá? Percebendo que existe um ângulo de 90 com a superfície. Para esse caso, a gente só consegue trabalhar se a gente fizer a decomposição da força-peso, tá? Decompor a força-peso em Px, tá? A componente que arrasta a caixa, e Py, a componente que pressiona a caixa. Este ângulo de inclinação aqui, θ, é o mesmo ângulo que aparece aqui, tá? Então, para normal, não existe equação, você tem que olhar caso a caso. Eu peguei 3 casos aqui, mas tem um outro tipo de caso, que é o que eu vou focar na aula, que é o que está focado na apostila de vocês, que é quando a gente tem a superfície se movendo. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a situação dos elevadores, em que uma superfície horizontal se move com aceleração para cima ou para baixo. E aí a gente tem que aplicar, então, a segunda lei de Newton para resolver esse tipo de questão. Tá? Vou começar com a primeira resolução aqui, que é do material de vocês, o exercício 16, que diz o seguinte. No piso de um elevador existe uma balança de pratos, como aquelas antigas balanças de farmácia, cujo mecanismo de medição é baseado em um conjunto de molas. De pé sobre o prato da balança está uma jovem cuja massa é 70 kg. Então, a massa é 70 kg. Só um pouquinho, gente. Voltei. O correio passou aqui meia hora que eu estava gravando. Então, onde eu estava, sobre o prato da balança, está uma jovem com uma massa de 70 kg. Sabendo que o elevador sobe 20 andares de um prédio com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado.
É totalmente correto afirmar que, tá? Essa balança de prato, tá? Talvez haja uma confusão por alguns. Tem dois tipos de balança de prato. Essa de farmácia é uma balança que você tinha aqui. Meu Deus, peraí. Você tinha aqui uma superfície, né? Aqui é a balança. E aí você tinha um prato aqui em cima. E você ficava aqui em cima desse prato de balança aqui, beleza? Aí tinha um mostrador. Deixa eu ver se é a mesma cor. Um mostrador redondinho. E quando você subia, um medidorzinho se movia. Nesse caso, essa balança, ela mede a força normal. A outra balança de pratos é aquela que você tem dois pratos, um pendurado de cada lado. Nesse caso, que não é o que está aqui no exercício, não haveria mudança nenhuma, porque você precisa de um contrapeso. Essa balança, ela mede a força que ela precisa fazer para te segurar. E aí depois ela faz a conversão para um valor equivalente de peso, usando a equaçãozinha, né, na verdade, já calibrada, com aquela equaçãozinha do peso igual massa vezes gravidade. Então, se o elevador sobe, vamos fazer aqui as forças que agem na pessoa. A força peso está para baixo e a força normal age aqui para cima, tá? Ela não está acelerando para cima? Se ela está acelerando para cima, significa que a combinação dessas duas forças gera uma aceleração ascendente. Então aqui a normal não é igual ao peso, porque existe força resultante, existe aceleração. E para resolver a gente faz o quê? Força resultante igual massa vezes aceleração. Qual que é a força que está a favor da aceleração? Qual que é a força que ganha esse cabo de guerra? A normal. Qual a força que perde esse cabo de guerra? A peso. A peso. Que é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a normal eu quero descobrir, porque vai ser a medida da balança. O peso é massa vezes gravidade. Vou fazer direto aqui. A massa é 70, a gravidade é 10, então 700. A massa é 70 e a aceleração do sistema é 5. Então a normal é igual 70 vezes 5, 350. O 700 passa para o outro lado, positivo, mais 700. Eu estou quase na frente, mas eu terminei aqui. A normal vale então 1050 newtons. Essa é a medida da força normal. O que a balança vai aferir, vai mostrar para você? Ele vai pegar esse valor e transformar em massa, o equivalente à massa. Então, seria pegar esse valor e dividir pela gravidade. Então, a balança marcaria, nesse caso, 105 quilogramas. Tá? É isso que ele marcaria. Vamos ver as alternativas. A leitura da balança é a mesma quando o elevador está em repouso ou em movimento acelerado? Não. Se houver aceleração, não é igual, só seria igual se fosse movimento uniforme. B. A leitura da balança é menor quando o elevador sobe em movimento acelerado? Não, acabei de fazer a conta, é maior. C. A leitura da balança é maior quando o elevador sobe em movimento acelerado do que quando está em repouso, sendo igual a 1050 newtons. Essa é a resposta correta. Certo? Próximo e último, são só dois exercícios hoje. Um corpo de massa 2 kg, então a massa é 2 kg, está pendurado o dinamômetro preso ao teto de um elevador. A pessoa no interior desse elevador observa que a indicação fornecida pelo dinamômetro é 26 newtons. Eu vou marcar isso aqui como força de tração. 26 newtons. Quando a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Esse elevador pode estar... Bom, vamos desenhar um sisteminha aqui simples. Tem um objeto, ele está pendurado. Então eu tenho um fio e aqui está o teto. Deixa eu aumentar o fio aqui um pouquinho. E aqui está o teto desse elevador. Que forças agem sobre o objeto? A tração, tá? Aqui não é normal, mas a aplicação é a mesma. E o peso para baixo. Bom, quanto que vale a força peso? A força peso é massa vezes gravidade. O peso dele, a massa vale 2 e a gravidade vale 10. Então, o peso dá 20 newtons. Se você perceber, a tração deu maior que 20 newtons. Tá? Então, quer dizer que a aceleração está para cima. Existe aqui uma aceleração para cima.
E quanto que vale essa aceleração? Só aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual massa vezes aceleração. A tração, que é para cima, é positiva. Tá? A tração é positiva porque a aceleração está para cima. Tá? Quem determina o sinal é a aceleração. Menos o peso, que está para baixo, é igual a massa vezes aceleração. A atração eu quero, menos o peso, que é 20. A massa, perdão, a atração eu quero não, gente. A atração já deu aqui no enunciado, né? Perdão. A atração é 26, o peso é 20, a massa é 2 e a aceleração eu quero. Vou puxar aqui para o lado. 26 menos 20 dá 6, que é igual a 2 vezes A. Passo 2 dividindo, 6 dividido por 2 é igual a A. Então a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Se você procurar aqui, é a alternativa E. Então, seja para normal, seja para tração, em elevadores em que você tem uma aceleração vertical, você tem que aplicar a segunda lei de Newton. Tá? Lembrando, normal não possui equação. Nesse caso aqui do exercício 17, não tem normal porque não tem contato com superfície, mas é só você aplicar a segunda lei de Newton que você resolve tudo tranquilamente. Ok? A listinha de vocês está focando mais na parte de elevadores, ela encerra domingo. E qualquer dúvida durante a semana vocês podem me procurar. Beleza? É isso aí, gente. Até semana que vem. Falou!